Boa noite, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Ferreira de Lima, de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Hoje damos início às lives de contação de história, projeto de língua portuguesa, sociologia e com demais professores colaboradores. O projeto é de autoria da professora Sueli Mendonça, professora de língua portuguesa das turmas dos segundos anos. Hoje nós temos como convidada a professora Cleuerdes Barbosa Carneiro e também a Maile, professora de artes, a sua mãe, depois o professor Rony puder passar o nome da mãe, que vão contar algumas histórias da nossa cidade. Professora Sueli, com a senhora. Boa noite, quero agradecer a presença dos convidados, dos professores colaboradores, né? E principalmente dos alunos, porque este projeto é direcionado especialmente para vocês, porque eu tive a ideia de criar um momento de contação de histórias, um momento diferenciado das nossas aulas expositivas, um momento diferenciado que vocês poderão desenvolver a habilidade de contar história, a questão da oralidade e, como eu disse agora, de resgatar essas histórias que podem cair no esquecimento, né? E nós vivemos num momento que temos todo o tempo, né, para ouvir essas histórias, porque nós temos que ficar em casa por ocasião da pandemia, né? E o meu objetivo nesse projeto, que já faz mais de 6 anos que eu trabalho com esse tema, que são as lendas urbanas e rurais, aí eu delimitei a Maracaju, né? É buscar incentivar os alunos, né, nessa questão da contação, da leitura e principalmente da escrita da narrativa, tá? Então, principalmente, um dos meus objetivos é pensar lá profundamente que essa é uma atividade que o aluno, a criança, o aluno jovem, vai promover também a interação entre ele e a família, porque ele vai estar mais em contato com a família, ele vai perguntar sobre essas histórias que pai, mãe ou avô ou avó, né, sabem, e isso também é essa também é uma das finalidades desse projeto. Posteriormente, nós estaremos registrando, catalogando essas histórias. Cada aluno deverá gravar uma história, registrar essa história, para que possamos divulgar essas histórias na mídia digital, nos blogs, e quem sabe, se Deus quiser, nós vamos publicar um livreto para que essas histórias não morram, não caiam no esquecimento. Então, eu sei que tem muitas pessoas aqui em Maracaju que sabem histórias bem interessantes e que às vezes ficam até meio tímidos, né, receosos em divulgar. Então, este é um momento, assim, um projeto que resgata, traz para nós o conhecimento dessas narrativas. Em princípio, é isso aí, professora Sandra. Vamos ouvir histórias da professora Cleuerdes Barbosa Carneiro sobre Vista Alegre. Cleuerdes, vamos começar com você, né? Porque o nosso município faz parte dele, o distrito de Vista Alegre, e nós sabemos que lá no distrito de Vista Alegre tem a festa de São Sebastião, que é uma antepassada sua, que começou com essa festa de São Sebastião. Então, se você puder relatar para nós a história, Cléo. Sandra, obrigado pelo convite, Eli, te parabenizar pelo trabalho, e realmente isso, a questão do resgate, né, dos causos, das histórias, né, Rosane, a Jússi, a Maile, professor Rony, boa noite a todos os alunos, né, dos segundos anos. Eu acho que o trabalho que vocês vão fazer é excepcional, com certeza. E eu fui convidada para falar um pouquinho da questão da festa de São Sebastião na Vista Alegre, que hoje já não existe mais. Realmente eu venho pela 5ª geração, né, da idealizadora dessa festa, que era a avó Amélia Francisca dos Santos. Então, ainda existe algumas netas, bisnetas, tataranetas, ainda na Vista Alegre, mas do meu lado, assim, né, das netas dela, que seria minha avó, já não tem.
Então, nós sempre participamos muito da festa, né, na questão familiar. E a última pessoa até que deu uma entrevista para nós, para fazer esse trabalho, uma aluna da faculdade aqui da Uniaselv, foi a dona Antônia Adão Araújo, que é a mãe da Orgina, da professora Luciana Adão. Então, ela também é parente, e ela sempre falava, né, da idealizadora da festa. Essa festa deu início por volta de 1923. Até então, que a avó Amélia, ela veio do Triângulo Mineiro, ela veio para trabalhar na região da Vista Alegre, ali com o seu Chico Alves, a família dos Ribeiros, né? E ali começou essa festa através de uma promessa que ela fez a São Sebastião, que era o santo, né? Ela era devota desse santo, e ela teve um problema na época de saúde, com uma paralisia nas pernas, e ela fez essa promessa, né? Se voltasse a andar, ela dava continuidade, fazia festa, ia fazer a janta para os inocentes. E a gente, enquanto criança, a gente sempre queria ser inocente, né? Eu ficava muito nervosa quando eu chegava numa festa que tinha janta dos inocentes, eu não chegava no grupo dos 7, porque era muita criança, né? E aí eu já me decepcionava. Quando eles rezavam o terço, eu não via a hora de acabar o 5º mistério para a gente jantar de uma vez, né? E realmente ela fez essa promessa de realizar. Então a novena ela começava no dia 11 de janeiro, que São Sebastião é comemorado, né, no dia 20, né? E ela fazia isso na residência dela mesmo, de onde ela morava. E ela sempre saía pegando doações, né, para fazer essa janta. E depois ela encerrava com a procissão, né? Depois fazia uma procissão e naquela igrejinha que tinha no distrito de Vista Alegre, no patrimônio, né? Antigamente era um patrimônio, não existia, né? Patrimônio de Vista Alegre, hoje distrito de Vista Alegre, né? Então tinha uma igrejinha pequenininha onde eles encerravam com uma procissão, né? E isso ocorreu assim, com o decorrer dos anos, né? A festa também foi pegando uma dimensão muito grande, né? Então aí já passou, além de servir o almoço, né, dos inocentes, serviço também para. Aí já começava assim, além dos inocentes, já começou a servir o almoço para todas as demais pessoas, né, que participavam da celebração, né, de toda a novena. Aí já foi melhorando mais, né? E depois, assim, haja vista, né, também o grande número de devotos, né, do santo, né, São Sebastião, então cada vez foi aumentando mais. Isso, com o passar do tempo também, como foi aumentando, na verdade, a idealizadora da festa, ela acabou assim, já não tendo a devida proporção, né, já fugiu do controle dela, né? Aí, a partir de meados lá de 1980, a Igreja Católica ela passou a assumir o comando da festa, onde eles tinham os festeiros, né, os casais, as pessoas da comunidade, ou mesmo aqui do município de Maracaju, né, que eram responsáveis de fazer toda essa organização, em arrecadar a vaca, a carne toda, né, eles pediam, né, para os fazendeiros da região ali, para fazer as doações de tudo que se consumia nessa festa, né? Então aí eles comandavam a festa e essa festa acabou virando assim a nível estadual, né? A divulgação dela já passou a nível estadual, né? Então desde então a partir do ano assim, a grandiosidade da festa foi muito grande. Chegava janeiro, todo mundo esperava, né? Esse 20 de janeiro para ir para Vista Alegre. Era uma festa, assim, como a festa da linguiça, né? Hoje, quando falava, né, a festa da linguiça, todo mundo queria vir. A festa São Sebastião, todo mundo se preparava, realmente, o ano, né? E era muito bom, realmente era uma festa muito boa, né? Então, o distrito, assim, ele viveu momentos muito bons com a festa do padroeiro, que é São Sebastião. Hoje, nos dias atuais, né, eles ainda fazem a procissão, fazem o terço, eles fazem a novena, né? Nunca deixou de existir, mesmo não tendo a festa, porque a partir de 2013, a Igreja Católica ela cancelou a festa, né? Ela foi diminuindo, aí tinha o almoço, não podia mais ter a bebida alcoólica, porque daí fugia, né, da ideologia, né,
não podia mais ter a venda, virou um comércio, a venda mesmo de bebida alcoólica, que contraria, né, as doutrinas mesmo do catolicismo, né? E aí encerrou com muita tristeza, o pessoal gostava muito, mas tem que, não tem uma outra forma, né, de dar continuidade na festa, nos padrões que era antes. Mas a gente que teve a oportunidade, essa meninada aí, às vezes, né, hoje, né, que está no segundo ano, não tiveram aí a oportunidade, né, de participar, né? Mas, assim, até hoje, a família, né, que ainda nós temos a família, lá na Vista Alegre tem o pessoal, então as netas, eu conheci também a tia de Virgem, que era filha da avó Amélia, era moradora em Jardim, também hoje já é falecida. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, eu não tive a oportunidade, eu só conheci a minha bisavó, que era filha, né? Então a gente tem a descendência mineira, né? Então são uns negros muito fortes, né? E isso aí foi assim uma coisa assim que ficou bem triste, né? Quando não puderam mais continuar, mas continua ainda a novena e o almoço ainda, a família lá ainda continua fazendo o almoço lá dos Inocentes, cumprindo assim a promessa, né? Feita ao santo, né? De devoção da família, né? E a avó Amélia, conta-se também que era uma pessoa muito respeitada, era uma mulher muito corajosa. Então, nas festas, quando tinha, ela desarmava os homens, ela era muito corajosa, eles tinham muito respeito realmente com ela. E eles desarmavam, ela desarmava todos os homens nas festas, ela enfrentava e desarmava eles, sabe? Então, é uma pena hoje ela não ter mais, né? Mas ficou uma história, né? E o distrito está ali, o pessoal que ainda, muitas pessoas da época, né? Ainda residem na Vista Alegre e ainda perdura, então, a questão da novena, da procissão, né? A igreja ainda está lá, hoje tem um pároco lá, que é, né? Que o Padre Pedro, que está à frente, né? da igreja, e quem tiver a oportunidade, os jovens, né, que com certeza já passaram por ali para ir para o Paraguai, com certeza, né, já viram a igrejinha de São Sebastião, que era pequenininha, no patrimônio na época, né? Mas ainda temos aí algumas descendentes, né, da família da avó Amélia, que começou toda essa festa no distrito de Vista Alegre. Hoje, né, distrito, mas foi assim, na época, né, era uma coisa assim muito, nossa, ela andava a cavalo para poder buscar todas as coisas, ela passava, né, a cavalo assim nas fazendas, e era uma negra muito forte e de muita fé, né, ela acreditava muito em São Sebastião, né, que é um santo que é protetor dos soldados, né, santo guerreiro, né. Então, essa história do início da festa, né? Como que começou essa festa de São Sebastião. Espero que um dia até possa voltar, né? De uma forma ou de outra, né? Ou com almoço, né? Ter uma comunidade boa, um distrito bom, as pessoas, né, gostam, né? E que pudesse realmente retomar, né? Então, a gente ficaria muito feliz, né? Então, a gente só tem, assim, gratidão a Deus e pela oportunidade, né, de ter vivido bons tempos, né, da festa de São Sebastião. Era isso. Cléo, essa questão do desarmar, às vezes fica estranho para os alunos de hoje, mas no início do século XX, do século passado, era comum os homens andarem armados, né, e para participarem da festa, eles tinham que deixar as armas com a sua avó para poderem participar, tão grande o respeito que ela tinha. E também, pode parecer estranho para os nossos alunos hoje, mas eu lembro que a grande aventura da festa de São Sebastião, a Sueli vai lembrar também, a professora Rosane e mais alguém que é de Maracaju, era a própria ida para Vista Alegre, porque janeiro é um mês chuvoso e não tinha asfalto, né, que ligava até Vista Alegre. Então, a aventura já começava e conseguir chegar, porque geralmente ou você atolava indo para Vista Alegre, acabava chegando embarrado e mesmo assim participava da festa, ou você atolava na volta para Maracaju. E era comum
na época da festa de São Sebastião, ter vários carros ali atolados no caminho Exato, que leva à Vista Alegre. Hoje é tudo asfaltado, não é uma realidade dos nossos alunos do segundo ano, mas é o que acontecia, faz parte da história de Maracaju. Então, a grande sacada era contar os causos que aconteciam para conseguir chegar até a festa de São Sebastião. E também para os alunos do segundo ano, que já entra a questão da cultura, quando nós falamos nos afrodescendentes, que a Cleo é uma afrodescendente, a avó, a bisavó dela é uma afrodescendente, em todas essas comunidades que nós vamos, de afrodescendentes, o professor Rony já acompanhou, a professora Rosânia, sempre tem alguma história vinculada, né, à fé católica, seja ali no São Miguel, em todas elas. Cleo, obrigada, tá, da sua colaboração, depois nós voltamos com você, que eu sei que tem algumas histórias aí do Cambaraí que também dá para você contar, tá? Tudo bem. Professora Sueli, posso passar para a Jusce e para a Maile, por favor? Agora vamos ouvir a professora Sandra Barbosa e a Jusce Benatti, que vão falar sobre a Vila Juquita. Para os alunos entenderem um pouquinho da questão da Vila Juquita, a Vila Juquita foi um ícone em Maracaju, e nós temos alguns personagens marcantes na Vila Juquita. Entre eles, nós temos o João Pindó, né, que tem muitas histórias envolvendo o João Pindó, o finado João Amarelo, né, também tem algumas histórias, uns causos e umas lendas relacionadas a ele, o Seu Tó, né, Jusce, que era conhecido de todos ali da Vila Juquita. Então, nós vamos passar agora a palavra, né, o professor Rony coordena aí, eu não sei se vai ser a Jusce que vai falar primeiro, ou a Maile, alguma coisa relacionada a esses personagens que Maracaju conhecia, né? A cidade inteira conhecia o Seu Tó, conhecia o João Pindó, conhecia o João Amarelo, conhecia o Chico Queimado, conhecia o Seu Simão, que hoje dá nome ao CEP Simão Rocha. Então, tem algumas histórias relacionadas a esses personagens. Então, com você, professor Rony. Beleza. Boa noite, então, a todos. Boa noite, alunos do segundo ano. Boa noite, Sueli. Boa noite, Rosângela. A todos os professores, Rosânia, né? Muito lindo esse projeto, né? E eu não poderia faltar, né, Sueli, de dar uma passada aqui para contemplar aí o seu projeto, que eu admiro ele há muito tempo, né? Desde que eu estou na Escola Manuel, eu sou um grande admirador desse projeto, né? Eu, Sandra, toda a vida elogiando junto com você essas suas ideias. Então, hoje, eu estou aqui com a professora Juscelene, certo? Ela é alfabetizadora, ela é professora do município, e a Jusce, ela tem, assim, uma carga de história muito grande, certo? Então, toda vez que eu preciso de algum fato histórico de Maracaju, eu corro aqui, tia Jusce, você conhece fulano, assim, assim, e ela vai e relata a nós, certo? Então, eu vou dar a palavra para ela. Então, boa noite, pessoal, para vocês. Boa noite aí, Cleo, Rosana, professora Sueli, professora Sandra, Rosângela. A gente vai contar aí uma historinha aí, meu pai, né? Então, assim, é muito engraçado, pessoal, assim, reviver essa história agora, né? Porque, assim, meu pai sempre falava assim pra gente, meu irmão, meu tio e um primo meu. Daí ele falava assim, vocês param dessa caçada, vocês não podem ir pra caçar, ir pro mato toda noite caçar, né? Ah, não, a gente vai sim, porque a gente quer matar um tatu hoje, lá eles iam. Daí lá uma bela noite, eles foram e não voltaram para casa. Aí a minha mãe entrou em pânico, né? Não, porque os meninos estão perdidos, mas meu pai falava, não tá. Passou do horário, já era umas 9, 10 horas da noite, não tinha luz elétrica, né? Não tinha, gente, era só lampião, lamparina, né? Feitinha com lata ali, colocava óleo diesel, então, querosene, lá nós ia para o meio do mato com aquelas lamparinas. Lanterna também, só tinha uma. Aí meu pai pegou aquela lanterna, eu peguei uma lamparina, colocamos as botas e lá se fomos para o meio do mato procurar os 3 que estavam perdidos. Chegamos lá, no meio do mato, grita de cá e grita de lá, nada. Aí meu pai falou assim, é o Saci que pegou eles, né?
Aí tudo bem. A minha mãe falou: ai, mas coitadinho do meu filhinho, que não sei o quê, né? Ele é meu irmão, é o dodói da minha mãe. Aí fomos ver, e meu pai gritou: São Benedito, traz meus filhos de volta, eu amo meus guri. Dali a pouco meu pai escutou meu tio gritar. Foi lá, se fomos nós no rumo do grito. De noite, gente, Lampião numa mata. Matinho bem fechado, ainda tem, até agora, para lá da chácara do meu pai ainda tá, a mata tem lá. Chegamos assim, e meu pai foi, entrou naquele mato e vai indo, e grita de cá e grita de lá. O pai chama o São Benedito de novo, São Benedito vem aqui me ajudar. E daí, até que achou meu tio, meu primo e meu irmão, numa moita de Caraguatá. Gente, tinha até mel lá dentro. Se é verdade que o saci existe, deve desistir, mas isso eu vi. Aquelas pelotinhas de mel lá, né, que era para eles comer, só que eles ainda não tinham comido mel. Porque se eles tivessem comido mel, dizia meu pai, que eles tinham dormido. E daí eles iam ficar lá, porque não ia responder o chamado do meu pai, né? Então, são várias histórias que tem aí, vários mitos da nossa cidade, do nosso Maracaju aí para contar, né? Tem também a questão da participação, né, do pai da tia Jusce no filme que foi gravado aqui em Maracaju, o Caigangue, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o pai da tia Jusce, ele participou da gravação desse filme. Eu gostaria que ela relatasse para vocês um pouquinho dessa participação do pai dela nesse filme. Gente, era a maior fiasqueira, né? Porque para fazer essa gravação, eles repetiam a gravação, porque chegava em certa hora lá, quando jogava todos os mortos, que o mocinho matava todo mundo lá, quando colocavam dentro da carroça para puxar, sempre jogavam meu pai primeiro. E tinha um senhorzinho gordinho que ia por cima. Aí já sabe, eu nem posso falar a palavra, tá? Esse senhorzinho gordinho fazia aquele barulhinho. Aí meu pai começava a rir, né? E não podia, tinha que ser tudo em silêncio, porque eles estavam mortos, né? Mas então daí ele começava a regravar. Aí passou essa parte aí, meus tios também, minha tia, tudo foi gravado esse filme aqui com o Davi Cardoso, né? É muito legal, gente. Tem muitas histórias, muitas coisas boas para contar aí. Esse projeto é maravilhoso, gente. Se for tirar várias histórias aí, eu tenho um montão para contar. Inclusive do seu João Amarelo. Eu não sou tão velha assim, tá? Mas eu conheci ele pessoalmente. Né, Rosane? A Rosane tá rindo lá, né? Mas eu conheci eles um pouquinho aí, mas a gente conheceu o seu João Amarelo. A senhora tem alguma história rápida assim, para retratar para nós do seu João Amarelo? Dá para contar? Olha, menino, tem o seu João Amarelo. Pode contar, tia, fica à vontade. Sim. Uma época da Semana Santa. Aquela lua linda, bonita da Semana Santa, né? A lua cheia. É maravilhosa aquela lua. Então, numa sexta-feira santa, aí minha mãe estava lá fazendo todas as orações, e vamos fazer oração, oração, oração. Dali a pouco, os cachorros começaram a latir. A minha mãe já gritou: João Amarelo tá por aí, Tó. Lá vai o meu pai pegar a arma. Naquela época, todos podiam ter arma em casa, né? Não é como hoje, mas naquela época podia. E meu pai tinha lá o revólver dele. Aí ele falou: hoje eu mato esse sem vergonha. O pai falou assim: fica assustando as coisas aqui na casa. Aí ele pegou, cruzou a bala, passou uma cruz lá na bala e foi lá no santo e rezou e tal. E a minha mãe: não faz isso, não faz isso. Coitadinho do João Amarelo. Gente, mas é incrível. Ele batia assim, como se fossem umas orelhas. Conta a lenda que ele era lobisomem. A gente não sabe se é, mas a lenda diz que era lobisomem, que ele virava o lobisomem, né? Batia aquelas
a gente ouvia as orelhas batendo, né? Mas isso são lendas, né? Mas no outro dia de manhã, nós que éramos crianças, tinha que varrer o quintal, tirar todo o cocô das galinhas. E você não encontrava cocô da galinha, porque diziam que o lobisomem passou e comeu tudo. E nisso era o seu João Amarelo. Só que, quando você encontrava ele dali no outro dia, que a gente vinha para a casa das minhas tias, você encontrava ele muito pálido, muito amarelo, né? A pessoa perdia a cor, tá? Só que também conta a lenda que ele não podia, e meu pai sempre falava, ele não pode pegar a luz do sol. Se ele pegar a luz do sol, ele ficava o dia todo transformado em lobisomem, né? Mas saber como, né? Mas chegava 4 horas, não tinha mais, ainda estava querendo clarear o dia, acabava o seu João Amarelo, o lobisomem, voltava a ser o seu João Amarelo, né? Então tem várias histórias, né, gente? E é muito gostoso rever esse tempo. Muito bem. Sandra? Sueli, por falar em seu João, que é conhecido de todos, eu tenho uma história também para colocar do lobisomem da Vila Juquita, né? Mas a Sueli também tem uma passagem que ela pode relatar relacionada a seu João, que eu acho que é um dos personagens mais conhecidos da Vila Juquita. Tá. Antes de mais nada, se ele tiver algum descendente aí que me perdoe, eu vou relatar o que me contaram. Eu conheci também, pessoalmente, o seu João Amarelo. Ele era baixinho, com uma pele muito pálida, uma pele bem, né, doentia. E teve uma época que ele trabalhou numa fazenda, vizinho da fazenda dos meus pais. E uma vez a minha mãe me contou que corria a história ali na fazenda, que o patrão dele, que também chamava João, estava preocupado que todos os dias amanhecia uma res morta. Todos os dias amanhecia uma res morta. E ele era empregado lá. Aí ele trabalhava nessa fazenda. Aí o dono da fazenda falava, João, você cuida do meu gado, que está todo dia aparecendo uma res morta aqui. E ele era casado, ele tinha a esposa dele. E chegava uma certa altura da noite, ele escutava os cachorros, né? Os cachorros estavam latindo e a mulher ouvia, os cachorros estavam bravos. Ela olhou na cama dele, ele não estava do lado da cama. Passou um certo tempo, quando ela foi abrir a porta, algo diz que pulou em cima dela, né? E ela acendeu a luz, lamparina, como a Miley estava falando, então diz que ela ligou a lamparina, aquele negócio pulou em cima dela, e quando ela acorda, ela está na cama, deitada, né, meio tipo desmaiada, e ele do lado, e disse, quando ela vira para olhar o rosto dele, no meio dos dentes dele, e quando ela foi atacada, rasgou o vestido dela, e quando ela acorda e olha para o João Amarelo, os dentes do João Amarelo estavam todos cheios de fiapo do tecido do vestido dela, então eles pressupuseram que o João Amarelo era o lobisomem que estava comendo o gado ali onde ele trabalhava. Então, essa é uma história que corria ali naquela região da cabeceira do Bota ali. Eu sei do João Amarelo, eu conheci pessoalmente. Realmente, ele tinha uma aparência assim, muito doente. Essa é uma das histórias que eu sei dele. Sandra? Cléo, tem uma história de um bambuzal aí no Cambaraí, não tem também? Tem. A gente tinha muito medo, ninguém passava lá. Eu mesmo, nossa, a gente é criança, tinha medo mesmo, né? Ali próximo, hoje tem um postinho de saúde, antigamente era um campo de futebol. Uma quadra depois dali tinha um bambuzal bem grande, né? Depois da próxima quadra, do lado direito. E ninguém passava ali, porque toda vez que se passava fora do horário, tinha um cachorro branco, era um cachorro branco, ele atropelava todo mundo. Os homens aqui, os moços aqui do bairro Cambaraí, todo mundo, eu nunca vi, porque eu nunca passei fora do horário, né? A gente era criança, a gente evitava. Mas o pessoal mesmo, o seu Macio, o Manuel, essa turma toda mais antiga ali do Cambaraí, que morava ali pro fundo da Dona Maria Serrinha ali,
Todo mundo tinha medo, tinha pavor. E eles tinham essa questão de sair, né, final de semana, chegava no sábado, ia dançar baile e tinha que cruzar por ali. Como que passava? Não tinha ruas, né? O Cambaraí aqui para o fundo era um cerrado, era um mato, eram poucas chácaras, né? E o resto tudo era matão. E esse bambuzal, hoje, você vê, hoje tem residência onde tem o bambuzal. Tem casas ali, né? Mas ele assustou muita gente, muita gente correu, e eles chegavam assim, desesperados. O cachorro corria atrás, era um cachorro diferente. Eles falaram que era um cachorro branco, branquinho, branco. Ele saía de dentro do bambu. E era que nem uma luz, assim, e saía atrás deles, e eles se desesperavam, né? Mas muitos aqui, muitos, meus tios, assim, amigos da gente, né? Principalmente que morava por ali, meu tio morava bem próximo, quase na frente do bambuzal. Então, ele sempre contava dessa correria toda, você vê. São lendas que se contam, né? Eles presenciaram e eles corriam o tempo todo. Então, histórias que o povo conta, né? Teve sim. Alunos, vocês têm que entender que hoje Maracaju é uma cidade, assim, relativamente média, mas houve uma época não tão antiga assim, que Maracaju não tinha energia elétrica o tempo todo, né? Era por gerador. Então, chegava a determinado horário, 9, 10 horas da noite, acabava essa energia, né? E ficava só a luz de vela, de lamparina, de lampião. E eles aproveitavam, né, esses momentos para contar essas histórias para a gurizada. Então, era comum, né, se reunirem ao redor de uma pessoa mais velha para contar essas histórias. Tinha histórias de assombração, histórias de enterro, histórias de lobisomem, né? E ficava ali todo mundo junto, ouvindo essas histórias. E tinha um agravante nessa situação toda, que eu não sei se alguém aí, as meninas, né, que estão participando, o professor Rony não, porque é muito novinho. Naquela época, além de não ter energia o tempo todo, as casas, principalmente as residências das pessoas mais humildes, não tinham banheiro interno. Era lá no fundo do quintal, uma casinha que eles chamavam, uma privada. Então, você tinha que levantar à noite com uma vela ou com a lamparina e atravessar o quintal para ir lá. E a gurizada ouvia essas histórias de fantasma, de lobisomem, de saci, fazia na roupa, mas não ia de jeito nenhum lá na privada, no fundo do quintal, porque ficava morrendo de medo de encontrar um saci no meio do caminho, de encontrar um lobisomem, de encontrar um fantasma, porque os mais velhos tinham esse hábito. Então, não era internet, não era televisão, a diversão era a gurizada sentar, né, ao redor de uma pessoa mais velha, de um vô, de um tio, que passava a relatar essas histórias. E, com certeza, aumentando um pouquinho, que a lenda tem isso, né, professora Sueli? Às vezes é um fato real que é aumentado pela imaginação popular. E daí nós ficávamos ouvindo essas histórias e depois não tínhamos coragem no banheiro, que era afastado da casa, porque você não ia de jeito nenhum se você encontrasse o saci, e se encontrasse o lobisomem. Então, era assim que acontecia. Eu não sei se a professora Ju se lembrou de alguma história, se ela chegou a passar alguma situação dessa, de ter que ir lá no banheiro à noite, às vezes, e lembrar dessas histórias. Então, às vezes, o medo faz muito mais a assombração do que a própria assombração. Ju, você tem mais alguma coisa? Ela está falando aqui, Sandra, ela está comentando aqui sobre ir no banheiro no período da quaresma, né, tia Ju? O período da quaresma era terrível, né? Porque tinha o lobisomem, tinha o cavalo sem cabeça, a mula sem cabeça. Então, parecia tudo aquilo lá e a gente ficava com medo. Você ficava sem ir no banheiro, porque era longe o banheiro da casa da minha mãe. Na chácara ainda, meu Deus, tinha mato, tinha tudo. Então, era terrível. Gente, vocês não imaginam. O terror, né? Você falando de banheiro, vamos conectar as histórias, né? Eu vou lembrar as minhas também. Ali na Vila Juquita, pro lado do Lima, virando à esquerda, você sobe assim o Lima, virando à esquerda, tinha uma chácara. E ele é de quantos anos, morava uma moça e a moça ficou grávida. E o pai não sabia, ficou grávida do namorado. E eles tinham essa casinha longe da casa, longe.
E diz que ela foi apertando a barriga, um certo dia, ela deu à luz nessa casinha, né, latrina que falava, né, e a criança caiu lá dentro e morreu, aquela criança. E eles foram embora dali, e aquela criança ficou lá. E essa história me contar lá da Vila Juquita, quando eu estava resgatando essas histórias. E aí passou o tempo, acabaram as casinhas, né, desmancharam e plantaram um bananal ali, no lugar da casinha. Tinha muito adubo, né, plantaram um bananal. E tinha um pessoal que comprou a chácara e construiu na frente do bananal. Aí as pessoas que moraram nessa casa, que construíram, que contaram que todas as noites, principalmente noites de lua cheia, que eles ouviam choro de criança, iam procurar no bananal e não tinha nada. Isso demorou muito tempo. Aí, com o tempo, eles foram investigar, porque eles estavam intrigados com aquela história. Aí eles foram investigar e descobriram alguém, uma vizinha do lado, aí a história da menina, de certa menina comentou, foram embora daqui, esse pessoal foi embora daqui. A menina deve ter comentado com a filha da vizinha, e a filha da vizinha contou que a amiga dela teve o bebê, e ela largou o bebê dentro da casinha, tamparam aquela casinha, construíram e tamparam aquela casinha, e plantaram bananal, e que aquele bananal era assombrado, porque tinha uma criança ali que morreu e não foi batizada, né? Eles interpretavam dessa forma. Então, essa é mais uma das histórias da Vila Juquita. A Vila Juquita é riquíssima em histórias. A Jus, pelo jeito, lembrou de alguma história que está ali. Ela estava aqui me contando, ela conhece a história da Sueli, né? Essa história da Sueli eu conheci. E ela sabe assim, o nome da pessoa que morava ali, diz que era um senhor chamado... Pode falar. Pode. Vou falar o apelido da pessoa, não vou falar o nome. Seu Ponchito, ele era conhecido, né? Que era o senhor que morava nessa casa, aonde houve essa história. Né? Os pais da Sandra também conheceu. Com certeza. Com certeza. Então, meus tios, que gostavam muito de sair para passear ali na vila, né? Trabalhavam na área rural, então, quando chegava o final de semana, eles saíam para passear, para namorar, e eles contam, na casa ali onde nós morávamos, que Barbosa gosta de morar igual em vila, né, Cléo? Pai construindo as casas uma do lado da outra, e tinha um quintal enorme ali, unindo as casas, e uma noite, uma sexta-feira, que eles foram namorar, voltaram muito tarde, e tinha a história do João Amarelo de novo, era uma noite como hoje, de lua cheia, né, aquela lua brilhante, clara, sem energia, só se guiavam pela luz da lua. E chegaram, estava aquele silêncio total, né, no arvoredo ali, que unia as casas. De repente, só saiu aquele bicho, que eles não sabiam se era um cachorro, o que era, enorme, urrando, bufando, e a cachorrada que estava quietinha até então, começaram a latir, virou aquele bolo, e meus tios, muito corajosos, né, que Barbosa é um bicho corajoso, que Deus me livre, um correu, entrou para dentro da casa, na primeira casa, fechou a porta e deixou o outro coitado para fora. O que aconteceu? Ele, naquele desespero, de certo já um pouquinho mamado também, já tinha bebido um pouco, porque eles aproveitavam o final de semana para beber. A única árvore que tinha mais perto, a Ju se conhece o quintal lá, sabe que é uma arvoredo enorme que tinha ali, hoje já foi destruído. Era uma laranjeira com os espinhos enormes. E ele pulou naquela árvore mesmo, subiu e passou aquele bicho urrando, aquela coisa esquisita, e a cachorrada tudo em volta, aquele bolo, para encurtar a história. No outro dia, parecia que ele tinha brigado com um gato, né? Ele estava todo arranhado, queria matar o meu outro tio, que fugiu, né? Companheiro de farra, mas na hora do sufoco, na hora do medo, se preocupou em fugir para dentro da casa, trancar a porta e deixar o coitado com os cachorros, com o lobisomem, que eles falam que era o lobisomem, e sem lugar para se esconder, ele teve que se esconder num pé de laranjeira. Então, é uma das histórias ali da vila também. A Vila Juquita tem muita história para contar. Não sei se a Ju se lembrou de mais alguma, se a Cléo lembrou de mais alguma,
se de repente a professora Rosane ou os outros professores querem colaborar também. Todas as vezes que eu trabalho com os alunos desse projeto, eu começo contando minhas histórias. E você falando, nós estamos falando de Maracaju de antigamente, eu vou contar uma história e vai servir também, tanto para você, Sandra, quanto para a professora Zane, que nós podemos trabalhar os desenhos dessas histórias, né, professora Zane? O Rony, né? Então, é o seguinte, acho que a Cleo não sei se a Cleo lembra, nós batemos mais ou menos a mesma idade, certo que nós não somos assim tão, né? Mas é o seguinte, isso aconteceu comigo. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu tinha 8 anos, eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão. E era padre na nossa cidade, o padre Felipe. Não sei se a Cleo lembra, do padre Felipe. Uma noite, minha mãe, nós compramos onde é a Pax, aqui, essa Pax, primeira que vê lá, onde termina a outra, ali era a nossa casa. E a nossa casa era de madeira, janela de madeira, e tinha vitral em cima. E era uma noite dessa, uma noite de lua. E acontece o seguinte, aqui em Maracaju, eram poucas famílias que tinham aparelho de televisão. Aqui não tinha ninguém aparelho de televisão. O Pedro Dobbs, deputado, que faleceu acho que faz uns 2 anos, ele veio em Maracaju, reuniu com um grupo de fazendeiros, um grupo de pessoas, inclusive minha mãe e minha madrinha, e nós pedimos assim que trouxesse uma forma de entretenimento, porque a única coisa que vinha para Maracaju era circo, né, Cleo? Era só circo. Tá, aí o Pedro Dobbs fez o seguinte, nós temos a TV Morena, né? Em Campo Grande já tinha TV Morena. Para instalar a torre aqui em Maracaju, nós temos que ter, no mínimo, 6 aparelhos de televisão. Aí minha mãe, o seu Isidório Terra e algumas pessoas de Maracaju compramos, né? Nós compramos aquela televisão que é caixa de madeira, mais é madeira do que, né? Tá. Cada um comprou a sua. Aí o Pedro Dobbs instalou a torre ali no Salão 2 da Igreja Católica. E quem dava assistência era o seu Faustino, hoje onde é inviolável. Lembra, Cléo? O seu Faustino que dava assistência, ele tinha uma Aero Willis. Então, e vinha de Campo Grande um senhor para trazer as peças. Às vezes alguém estragava, ou estragava o aparelho da torre, coisa e tal. E nós tínhamos uma televisão dessa. E na casa da minha mãe, era uma sala pequena, a televisão estava assim, estava aqui, era o tempo da TV Tupi ainda, e minha mãe tinha um sofá, daquele fazia... Você virava no sofá, ele fazia... E estava calor, minha mãe provavelmente, ela forrava com uma coxa o sofá, porque ele era meio plástico, assim, pelo quente, né? A mamãe me deixou dormindo no sofá. Mas eu até hoje tenho mania de acordar às vezes meia-noite, 1h da manhã. Chegou a uma certa altura, eu acordei. Aqui a televisão, gente, meninos, sabe de que hora que nós assistimos? Ligava a televisão 6 horas da tarde, né, Cléo? E desligava às 10 horas da noite. E aí o seu Faustino ia lá e desligava, nós não tinha mais entretenimento. Aí com o tempo foi aumentando, desenho à tarde, filme e tal. Tá, beleza. Já tinha dado 10 horas, deve ser meia-noite, e eu falei, ai, meu Deus. A minha mãe me deixou dormir no sofá. Olhei assim na janela, aquela luz, né, batendo no vitral, e para ir para outra sala tinha uma porta. Quando eu olhei para a porta, tinha uma pessoa, branco, alemão, grisalho, chapéu coco, terno até aqui, gravata, camisa branca, gravata marrom, terno marrom, olhando para mim rindo. Aí eu pensei assim, eu tô sonhando, vou beliscar se eu tô sonhando. E belisquei, e doeu meu braço. Eu não podia nem mexer nesse sofá de medo. Aí eu olhei de novo daquele homem sorrindo para mim. Aí eu lembrei, o padre Felipe falou que quando a gente tiver pesadelo ou tiver medo, para rezar o Pai Nosso. Aí antes de rezar o Pai Nosso, eu dei mais uma olhada. Aí eu rezei o Pai Nosso, fechei os olhos, rezei o Pai Nosso e dormi.
De manhã eu contei para a mãe. Ah, você deve ter assistido alguma coisa na televisão que te impressionou. Beleza. História das padarias. Aqui em Maracaju, em frente ao Violável, tinha a padaria do seu Ramon Capdevila. Lembra, Cléo? Pai da Maria Orondina, da Maria Elisa, aquelas meninas. Ele fazia pão de milho e pão de água. Uma delícia o pão de milho. Aí a mãe disse assim, filha, vai lá no seu Capdevila trazer pão para nós. Era uma quadra ali, onde eu morava. Aí fui lá, peguei o pão. Quando eu olhei na casa do seu Faustino, ia chegando um senhor de Campo Grande, seu Mônaco, seu Carlos Mônaco. Quando eu olhei para esse homem, me arrepiei da cabeça aos pés. Eu fiquei branca. Eu falei, como ele parece um homem que eu vi à noite? Tem alguma coisa com aquele homem. Eu cheguei lá na mãe com o cabelo em pé. Aí a mãe disse assim, o que foi? Eu falei, mãe, eu tenho certeza, ou quase certeza que aquele homem que estava ali com o seu Faustino, de Campo Grande, era o homem que eu vi essa noite. Minha mãe disse assim, mas minha filha, será que não é lá? Você está sonhando. Dali 3 dias o homem morreu. E quando o seu Carlos morreu, Carlos Mônaco, que depois nós conhecemos o neto dele, a minha mãe apavorou. Dali 3 dias ele faleceu, minha mãe apavorou, procurou o padre Felipe. Aqui não tinha muita igreja evangélica. Aí eu tinha o professor José, de ciências, lembra, Cléo? Ele era espírita, né? Ele era espírita. Aí a minha mãe ficou apavorada, porque eu falei, minha mãe falou, a Sueli não é de mentir para mim. Eu conheço a minha filha. Aí levou lá para o professor José. Por favor, eu preciso de uma explicação. Minha mãe disse para ele. Falou, dona Luzia, é o seguinte. Provavelmente a pessoa que ela viu, não falou nada para ela, estava avisando ela de que aquele senhor que estava ali, ele ia morrer. E porque alguns espíritos encarnados, ele dizia assim para nós, né? Eles procuram uma alma inocente, que naquela época tinha 8 anos, né? Para avisar alguém ou algum sinal daquele que a pessoa ia falecer. Mas é o seguinte, a sua filha tem poderes mediúnicos. Se ela desenvolver, ela vai ser uma médium. Aí minha mãe, muito firme, disse, eu respeito todas as religiões, minha mãe falou. Mas a minha filha, enquanto estiver na minha mão, eu sou católica, ela não vai desenvolver nada. O dia que ela for adulta e quiser, aí é problema dela. Mas enquanto eu estiver comigo, ela vai seguir as coisas da Igreja Católica. Beleza? Ninguém vai dormir hoje com a lua cheia. Ainda mais com a lua de sangue, que hoje é a lua de sangue, né? Cléo, tem mais alguma história que você gostaria de relatar? Não, Sandra, se for contar, tem muitas, né? Mas eu só vou depois passar para vocês aquela questão dos russos, né? Que o meu pai vai gravar e mandar para vocês, né? Que a gente sempre lembra, né? Do que contavam, né? Os avós contavam, a bisavó contava, tanto que as minhas histórias, que eu sei tudo, a minha bisavó, né? Que é filha da avó Amélia, ela contava, e eu tive a oportunidade de conhecer e de aprender tudo que ela ensinava, né? E que ela contava, a gente nunca esqueci, né? Mas senão a gente vai passar a noite lembrando de tantas, né? Tem muitas coisas, né? Muitas lendas, né? Mas aí eu vou deixar quem sabe numa outra oportunidade, né? Lembrar uma história bem bacana. Bem cabeluda, né? Bem cabeluda, porque tem, pelo amor de Deus, eu também tinha muito medo, um pavor, e aí eles mandavam a gente lá fora, assim, vamos ver quem tem mais coragem, vai lá, lá no portão, vai lá. Aí contava aquela história pra gente, os mais corajosos, e quando chegava na metade do caminho, eles jogavam uma pedra, né, pra assustar, pra gente sair desazado. É que nem como a Sueli falou, o banheiro era pra fora, era tudo, então a gente realmente tinha muito medo, né? E tinha tudo isso, era lamparina, lampião, depois foi ficando mais chique, tinha aquele lampião com aquela resistência que a gente acendia, né? Aí ficava mais chique, mas sempre foi isso daí mesmo, a gente viveu... As pessoas, desculpe te cortar, as pessoas, Rony, vinham da fazenda, eu tinha o tio Giosone, que tem o bairro Giosone, ele vinha com a tia Lázara lá da fazenda Água Prata, aqui perto, né? Para assistir televisão lá em casa, a televisão era aquela televisão... né, pequena, e ele, depois, com o tempo que ele foi comprar aquela de bateria, mas eles iam todos os dias, o mês inteiro, para assistir televisão em casa, porque não tinha, era novidade, né? Nós aqui, meu irmão, nós, porque a gente, como você falou, era tudo escuro, né? A gente ia nessa estrada, na rua aqui, onde eu moro, na Avenida João Pedro Fernandes, e aí a gente ia assistir televisão lá no hotel,
né, que aqui onde era a antiga rodoviária, hoje é a Pingo de Ouro, né, a loja Pingo de Ouro, ali era a rodoviária, e ali tinha, a gente assistia televisão lá, no seu Auro, no Dona Janita, então nós ficamos, era chique demais. E a primeira televisão que nós tivemos também, que era Colorado RQ, era aquelas 4 pernas, né, as 4 pernas e aquele caixote, né, era chique, né, depois quando a gente teve aqui, o pessoal aqui do Cambaraí vinha tudo, então lotava a salinha de casa aqui, gurizada, tudo vinha assistir televisão. Para nós, nossa, assistir aquela novela Jerônimo, o Herói do Sertão, nossa, era o máximo, né? Mas no início, a primeira televisão que teve lá pro centro, a gente ia assistir lá, então toda noite nós descíamos daqui, ia lá assistir ali, hoje no hotel, onde era do seu Livina, ali também era, né? Tinha hotel também, então lá tinha televisão. Então, para a gente era o máximo sair daqui para assistir televisão. Não tinha, né? Até que a gente comprou, mas é o que a Sueli falou, né? Então, são histórias, a gente vivenciou. O que a Sandra disse, era uma festa sair daqui para Vista Alegre, era carro tombado, era carro atolado, como ela disse. Hoje a gurizada vai tudo no asfalto, né? Não tiveram essa oportunidade, mas realmente era uma situação assim, que você já ficava esperando, já se preparando, né, para levar calçado e roupa, tudo, porque a coisa realmente era tudo atolado. O Fusca ia, mas a gente tinha Fusca, né, era chique, né, então a gente chegava lá, mas olha, empurrando, né, nós já cansamos de chegar a pé. E eu já fui a pé das 7 voltas até lá na Vista Alegre à noite. Então, não é fácil não, gente, furar pneu do Fusca. Então, a gente tem muitas histórias, realmente, para contar, desde quando a gente senta para relembrar, né? Isso é muito bom. É isso aí. E nessa história de televisão, só para ficar marcado, a primeira televisão da Vila Juquita, eu não sei se a Jússi vai lembrar, foi do Sebastião Barbosa. E daí o pessoal ia lá para assistir, né, na varanda dele, a televisão. E a televisão era uma novidade tão grande que uma época tinha uma televisão na Praça Central de Maracaju. Quem não tinha televisão, nós já passamos por isso também. Ia na Praça Central para assistir televisão, depois voltava para casa rezando para não encontrar lobisomem, nem assombração, nem mula sem cabeça, nem saci. Marli, você tem mais alguma coisa para colocar? A tia Ju está aqui contando, Sandra, sobre a Juquita, que a Juquita já foi um centro de Maracaju no início, né? Pode falar, tia Ju. Foi. Aqui já teve cinema na Vila Juquita, né? Já teve o posto telefônico, antigamente era aqui, na Juquita. Então, tem muitos casos. Nossa Juquita hoje está meio assim tristinha, mas daqui a pouco já foi muito badalada, né? Foi muito badalada a Juquita, né? Então, é isso. Então, em relação à questão da Vila Juquita, da Vila Noroeste, nós pretendemos uma hora fazer uma live, né, com as histórias da Vila Noroeste, da estação ferroviária, do Clube Noroeste, que era o clube, era o point, né? Da nossa parte seria isso. Douglas, você levantou a mão, queria perguntar alguma coisa, ou foi por acaso? Tá me ouvindo, Douglas? Não, professora, foi sem querer. Então tá. Então, é isso que nós tínhamos para hoje. Se a gente estender demais, fica cansativo para os convidados, fica cansativo para os alunos. Como a professora Sueli colocou, esse é um projeto que nós faremos em etapas. Nós temos o nosso conteúdo também para nós trabalharmos. Então, no mês de junho, nós teremos uma nova etapa, uma nova live, né, de contação. A Jússia, a Cléo, se quiserem até, de repente, participar, lembrarem de uma história específica. A Rosângela, que está rindo aí, está quietinha, mas eu sei que o Jamilton tem história para contar, e das histórias da Vila Juquita ele não vai escapar, deve estar por aí escutando, né? Ele está contando umas histórias da época do magistério aqui, ó. Nem vou te falar, mas na escola eu te conto uma história dele com a Cleo aí, ó. À noite saíam da escola, Sandra, iam fazer arte, pegar as galinhas para fazer galinha. Ele está contando um monte de história aqui. No dia de Santo Reis, né? Isso era uma prática. Os alunos têm que entender que nessa época, que não tinha toda essa tecnologia, tinha algumas tradições. Por exemplo, na Semana Santa, a gente tinha que pegar galinha, a gente não podia falar roubar, né? Mas pegar galinha em algum conhecido, em algum vizinho, para fazer
a galinhada, como o Jamilton está contando aí. Então, tem muita história para contar. E o Jamilton, a hora, vai participar da live também. Mas eu gostaria de agradecer a Juscelene, né, a Cleo e a vocês pelo projeto, né, um projeto muito bom, né? E estamos aqui, o Jamilton também está aqui ouvindo as histórias, morrendo de rir, mas parabéns para vocês, viu? Tudo de bom. Obrigada pelas as meninas que participaram aí. Cássia, que está presente também, nossa coordenadora, quer falar alguma coisa antes de eu passar para a Sueli, para ela encerrar? Não, eu estava rindo aqui, tudo história de terror, né? Só medo nessas histórias. Mas eu lembrei da época da minha avó, também contava essas histórias, assim, da minha cidade, que eu não sou daqui de Maracaju, mas é tudo meio parecido, isso daí, de assombração, mula sem cabeça e tudo isso aí. É bem parecido as histórias, acho que vai indo de lugar para lugar, levando as histórias e só adaptando o segundo lugar, né? Mas foi bem interessante, gostei das histórias. Os demais professores que estão presentes, se querem fazer alguma colocação, professora Rosane, professora Osânia, Djalma, a Tassiane, parece que eu vi aí também, quiserem, antes de eu passar para a Sueli, professor Rony, às vezes quer fazer alguma colocação? Ninguém? Professora Sueli? Então, eu quero agradecer as presenças da professora Cleo Erdes, né, da Jusce Bernatti, a professora Rosane, a professora Osânia, a coordenadora, os outros que eu não estou vendo aqui, e a professora Rosângela, nossa diretora, dando, digamos assim, uma pincelada, o início desse projeto, né, que já faz muito tempo que eu venho batalhando para desenvolvê-lo, e para os alunos nós vamos fazer mais lives para frente. Eu gostaria que vocês também pesquisassem, buscassem, tá? Nas suas casas, registrassem, gravassem ou escrevessem essas histórias, tá? Nós teremos, assim, muitas coisas interessantes em relação a esse projeto. Então, obrigada a participação de todos, né? Até a próxima live.